Fala jovens, bem-vindos a mais um vídeo de Westworld no canal, Gustavo. E hoje a gente vai falar aqui 31 detalhes escondidos em Westworld que você não percebeu. É lógico que algum você percebeu aqui, mas a gente colocou 31 aqui porque, né, de repente outra pessoa aqui que tá assistindo não percebeu. Ficou uma merda, mas não vou botar isso não, tá? E se você já acompanha a gente há um tempo com esses vídeos, curte aqui embaixo para dar aquele apoio. Vamos então ao primeiro detalhe. Quando a Dolores e o Ted se encontraram pela primeira vez para dar aquela namorada, né? No campo, a Dolores explica como as vacas sabem para onde ir. Então aponta para uma das vacas e diz que ela é a Judas Steer, que no caso seria alguma coisa como a líder que conduz as outras. E depois ela diz, o resto vai seguir onde quisermos que ela vá. E no final a gente entende que a Dolores era a Judas Steer do Ford. Lá no primeiro episódio, quando o Ford confronta o pai da Dolores peladão lá depois daquele bug que ele dá com a foto, o Ford Zika pergunta, qual é o seu objetivo? O pai da Dolores diz o seguinte, To meet my maker. Nesse momento, o Ford olha pro Bernard, mas na época ninguém sabia de nada, né? Ninguém sabia que ele estava se referindo na verdade ao Arnold. Em seguida, o Peter ainda diz que vai se vingar dos dois. Ou seja, o tempo todo ele estava se referindo ao Ford e ao Arnold, só que a gente não sabia que era o Arnold. Você já tinha notado que o Félix e o Sylvester que lobotomizaram o pai da Dolores no começo? Aquela mosca que a Dolores mata no fim do primeiro episódio também foi uma pista pro final da temporada. Pouco antes dessa cena, ela diz aos Stubbs que não mataria nenhum ser vivo. E a gente mal sabia que ela ia largar o casamento vermelho no final da temporada, né? No segundo episódio, quando a Dolores escuta a voz do Arnold perguntando se ela se lembra, a cena corta pro William. Essa foi a primeira aparição dele na série e a primeira pista de que ele fazia parte de lembranças. E logo nessa primeira cena do William, a logo antiga do parque apareceu lá no fundo. Para diferenciar, essa aí é a logo moderna. Isso também serviu como uma das primeiras pistas para a teoria da linha temporal. Ainda no mesmo episódio, quando o William vai escolher o chapéu da bandidagem, ele dá-lhe uma relutada entre o chapéu branco e o chapéu preto. Qual você iria escolher? Preto, lógico. É? Eu? Não sei, acho que o branco. Eu sou da paz. Naquele momento ele escolheu o branco, mas isso também foi uma pista delicinha para a verdadeira identidade do homem. A primeira aparição do Arnoldão na série foi lá no terceiro episódio, mas ninguém imaginava na época que o Bernadette poderia ser ele. O mesmo episódio deu uma dica da identidade do Arnoldão. Depois ali do pente rala, do rally rola, a Teresa brinca com o Bernard como ele adora os silêncios, apesar de suas criações nunca pararem de falar. Em seguida ele explica, eles estão sempre tentando corrigir erros, ficar mais humanos. Quando eles conversam uns com os outros, é o jeito de praticarem. E aí a Teresa pergunta, é isso que você tá fazendo? Praticando? Mais uma pista é quando a Elsie e o Stubbs conversam sobre a importância de uma história de fundo para os anfitriões. E a cena seguinte é do Bernard conversando com a esposa dele sobre o filho que morreu. Depois, a esposa ainda pergunta se ele gostaria de esquecer do filho e ele responde: This pain is all I have left of him. No episódio seguinte, a Dolores basicamente repete essa linha de pensamento. Quando o Arnold, que na época a gente achava que poderia ser o Bernard, disse que podia fazer ela esquecer a dor que estava sentindo. A Dodô responde dizendo: Why would I want that? The pain? They're lost. It's all I have left of them. Tem também uma dica do envolvimento com a Teresa com espionagem antes mesmo da gente entender o que estava acontecendo. Se você lembrar bem, a Teresa não quis deixar a Elsie investigar aquele anfitrião desgarrado no quarto episódio. Hoje a gente sabe por quê. Estaria o Ford Zika controlando esses anfitriões só com o dedo? Nesse jantar, o Ford usa informações privilegiadas para intimidar a Teresa. Mas em momentos antes tem uma cena dela com o Bernard onde parecia que ele estava congelado ali, as funções motoras congeladas, só registrando os papos dela. Ainda sobre essa cena do jantar, a Teresa passa por dois anfitriões que estariam, pasmem vocês, na nova narrativa do Lee Sizemore. Pasmem. Pasmem. Lembra daquela cena que o Ford estava com a Dolores peladona no laboratório? Como é que a gente vai esquecer, né, dessa situação? Porque a Dolores atuou muito nessa cena. Exatamente. Ela pergunta se ela e Ford Zika são brother. Parceria, né? Isso. Aí o vovô transudo responde que não são amigos, de jeito nenhum. Logo depois disso, o Ford dá uma chorada discreta, que você pode perceber nessa piscada de olho aí que ele dá. E depois também no plano de costas, quando leva a mão ao rosto. Hoje a gente entende que o Ford estava emocionado, porque lembrou da amizade dele com Arnold, que a Dolores, no caso, matou. Gustavo, você lembra quando o William, a Dolores e o Logan chegaram em Pariah, né? Lembro sim, Jonatas. Seria no fundo o laboratório da Delos? Olha a comparação aí.
Naquela cena do trem com a Dodô, William e Lawrence, teve uma grande pista também para a teoria da linha temporal. Isso acontece quando troca o ângulo da câmera e na verdade a Dolores está sozinha no trem. Aquela cena que o Homem de Preto e o Tedoka entram no bar, o Ford tá ali no cantinho tocando um pianinho. Todo charmoso, né? Todo galante. No episódio 6, o Gunslinger, que é do filme original de 73, Westworld, aparece rapidinho no canto dessa cena aí. E a gente já falou sobre isso aqui em uma lista, só que a gente não podia deixar de colocar nessa também. A lista tá ali. É, aqui nos cards. No terceiro episódio, o Ford mostra uma foto pro Bernard, enquanto fala sobre o Arnold, fazendo a gente achar que aquele ali na foto é o próprio Arnoldão. Só que no episódio 6, a gente descobre que na verdade era o pai do Ford Zika. E tinha um espaço ali que na verdade era do verdadeiro Arnoldão. É. A nova narrativa do Ford, que incluiu um gangbang dos anfitriões lá no último episódio... Na narrativa dele estava escrito o último episódio? Tava, lógico. Esse gangbang foi previsto no 6º episódio na mesa do Ford Zika ali, ó. Só que ninguém percebeu. Lembra desse rápido momento da Theresa antes de ser assassinada pelo Bernard por ordem do Ford? Esse movimento de postura que ela faz foi ensinado pelo próprio Bernard no episódio 4. Mais uma pista de que o Ford ouvia conversas através de seus anfitriões congelados é quando a Charlotte fala pra Theresa da necessidade de um sacrifício de sangue. E depois, lá no 7º episódio, Ford repete isso antes de matar a Theresa. Naquela cena com a Charlotte, o Hector tava peladão em cima da cama. Então não foi gratuito, né? A gente viu o Rodrigo Santoro peladão. Aquele mesmo papo sobre a dor é repetido pela Maeve nessa cena, quando o Ford diz que vai tirar o sofrimento da morte da filha dela e ela diz: Não, não, por favor, essa dor é tudo que me resta dela. No 9º episódio, a segurança recebeu um sinal da Elsie dizendo que ela estava no setor 20, mas quando ela sumiu no episódio 6, ela estava no setor 3. E aí? Where? An abandoned theater in Sector 3. A gente fez um vídeo aqui sobre a Elsie, tá mais detalhado sobre o destino dela, então confere aqui em cima no card. Ainda naquele episódio, a Dolores passa por um anfitrião um tanto conhecido no flashback. Gustavo, Jonatas? não seria aquele o papi da Dodô? Seria sim, Jonatas. Inclusive essa mesma cena foi mostrada no 3º episódio, só que de outro ângulo. O verdadeiro jogo do labirinto é diferente do padrão mostrado na primeira temporada. No último episódio da primeira temporada, o William passou diretamente pelo Bernard, que era um anfitrião para parecer e agir igual o Arnold. Só que quando ele passou por ele, nem percebeu, né? A gente sabe que o Homem de Preto passou a primeira temporada inteira buscando respostas sobre o Arnold, né? E no grande momento, o William só dá uma olhada pra ele, né? Mas nada demais. Você já se perguntou como o Hector e a Armistice sobreviveram no tiroteio do último episódio? Eles são atores. Nessa cena, a gente pode ver a Maeve manipulando a agressividade e sensibilidade à dor desses dois anfitriões. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, que isso ajuda muito a gente na divulgação. Comenta sua opinião sobre esses segredos, né, não revelados, que a gente acabou de revelar, que talvez você já soubesse. Ou não. Se você ainda não é inscrito, o que você está esperando para se inscrever no canal? É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Que você, né, acompanha, começa a receber todos os nossos vídeos. Se deliciar. Exatamente. Eu falei de novo exatamente. Você só fala, exatamente. Confere aqui embaixo também na descrição do vídeo nossas redes sociais. A gente criou agora um grupo no Facebook também, que a gente vai conversar sobre Westworld e todas as coisas que a gente fala aqui no canal. Cinema, séries de TV. É isso aí. Valeu! Games também a gente fala, mas... Mas ninguém vê, né, quando a gente fala. É.